Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. A universitária Gabriela, com 23 anos na época, engravida de um turista estrangeiro no carnaval de 2020. Ela pensa em procurá-lo para informá-lo da gravidez, mas só que ela teve contato com ele durante o carnaval somente, nem sabia como encontrá-lo. Não chegaram a trocar informações pessoais, como as redes sociais, número de telefone. Desesperada, sozinha, envergonhada, ela decide que colocaria o bebê para adoção assim que ele nascesse. Daí ela teve a brilhante ideia, como ela mesma diz, de postar num grupo de gestantes nas redes sociais, solicitando a ajuda de um advogado que entendesse sobre o processo de adoção. Porém, lá nesse grupo, ela recebe uma proposta de um homem aleatório, interessado na adoção do bebê para uma família rica na Europa. O restante da história eu vou deixar ela contar. Como sempre, pessoal, lembrando das diretrizes de boa conduta nos comentários. Hoje, mais uma vez, vamos tratar de um tema muito delicado e, infelizmente, mais comum que pensamos: o tráfico de bebês para a adoção ilegal. Muito boa tarde, Gabriela. Como você está? Oi, Dani, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que isso é um tema que tem que ser falado. Eu acho que se não fosse uma coisa tão, tão pesada para mim, sabe? Eu acho que eu queria tratar isso de outras formas nas minhas redes sociais, alguma coisa assim, mas eu acho que não estou pronta ainda. Então, já que você está fazendo esse trabalho por todas nós, espero que sirva, né, de alerta, as pessoas consigam enxergar. É muito pesado isso. Não foi fácil que você passou, não. Então, nos leve, por gentileza, de volta a 2020. Mas um pouquinho antes do carnaval, como era a sua vida antes da gravidez? Bom, Dani, eu era uma adolescente de 23 anos, eu posso dizer assim, porque eu era totalmente imatura, uma criança, sabe? Meu pai e minha mãe são separados, eu morava com a minha mãe e meu irmão. Eu fazia faculdade e namorava. Já namorava há um ano e pouquinho, quase 2 anos. Já tinha um ano que eu estava fazendo faculdade e o pessoal resolveu fazer uma viagem da turma, né, do carnaval. Minha turma era muito pequena, tinha 15 pessoas e não foi todo mundo, porque o combinado era assim: não vamos levar namorados e nem esposas, maridos, ninguém. Vamos só nós para nos conhecermos melhor, para a gente ter um momento nosso. No E eu carnaval. cheguei, isso, no carnaval, em Porto Seguro. E aí eu cheguei pro meu namorado e falei pra ele, falei assim, tô indo. Ele falou, não, não é assim, tô indo. Eu falei, não, tô indo. Ele, então a gente vai terminar. Eu falei, tá bom. Isso acho que uns 2 dias antes, eu sabia isso há um mês antes, assim, mais ou menos, sabe? E falei, tô indo. E fui pra Porto Seguro. Tínhamos terminado, só que no dia que eu viajei, eu fui na casa dele, conversei com ele, falei pra ele que não ia acontecer nada, pedi pra gente voltar, ele falou que não. A gente ficou junto esse dia e viajei. Saí aqui do meu estado, fui para Porto Seguro. Foi terminada. Que importante essa viagem sua, esse carnaval seu, né? Para terminar o namoro de um ano e meio, gostava do namorado? Dani, eu gostava, assim, sabe? Eu era muito imatura, sabe? Naquela época, eu fazia o que eu queria. Não me importava com a opinião de seu ninguém, nem minha mãe, nem ninguém. Muito menos namorado, porque minha mãe, ela sempre me criou assim: homem não manda em você. Então, pra mim, ali é isso que não era mandar, sabe? Não, você não manda em mim, eu vou fazer o que eu quiser. Acabou. Fui para Porto Seguro, tava eu, mais 8 pessoas da minha sala, que o resto tinha namorada, né? Não quis ir, namorado, não quiseram ir, e eu Ela fui. não foi. Exatamente. E foi assim, nesses apartamentos, eu não sei se já foi no Porto Seguro, lá eles alugam apartamentos, são prédios com 4 apartamentos. E eu tenho uma amiga que ela é muito sociável, assim, meu Deus do céu. Ela fez amizade com esses 3 meninos que estavam no apartamento da frente. Eles eram de Portugal. No dia que nós chegamos, nós fizemos essas amizades. E juntou todo mundo, os meninos, o casal e esses 3. E fomos viver o carnaval de Porto Seguro, sabe? Fomos pra praia, ficamos na piscina. Eu acabei me aproximando de um desses rapazes. A única coisa que eu sei dele, hoje é o nome dele,
que ele é filho de turco, o pai dele é turco, a mãe inglesa, e eles moravam em Portugal. Só, mais nada. Nada. Absolutamente nada mais Me que eu sei fala o dele. primeiro nome dele, eu não vou deixar passar, não. E o segundo, que é turco, com certeza. Nem o segundo você Dani, eu sabia? não sei. Não perguntei. Não perguntei mesmo. Ah, Dona Gabriela. Não quis saber, eu falei assim, daqui uns dias eu vou embora, ele vai também, não quero saber, não trocamos redes sociais, trocamos nada. Nada. Uhum. Não quis saber nada dele, nem ele de mim. Aí ficamos juntos os 4 dias. Passou o carnaval, maravilhoso, foi incrível o carnaval, só Deus sabe. E eu vim embora. Uma amiga minha até ficou com um amigo dele, mas assim, também não trocaram redes sociais, nada. E vim embora, viver minha vida. Voltei pra faculdade, voltei Só um com meu minutinho, namorado. Gabriela. Não precisa perguntar, porque a gente já tem resposta, né? Você engravidou, mas você estava usando algum método contraceptivo na época? Nada, nunca. Desde quando eu perdi minha virgindade, eu nunca usei nada. Absolutamente nada. Com 16 anos, eu descobri que eu tinha ovários policísticos e tinha esqueci o nome do negócio. Endometriose. Isso. E o médico falou assim: se você quiser engravidar, você vai ter que fazer um tratamento muito sério. E então você não precisa se preocupar com isso. Falei, é? Ok. Nunca usei nada, Dani. Nem aquela tabelinha que as pessoas fazem, eu não sabia. Pois é. Nunca E, procurei e- saber. e camisinha? Nada. Nada. Graças a Deus que eu tenho um filho e não uma doença. Nunca Pois é. Você se testou depois para uma IST brava testei. mesmo? Eu acho que quando eu engravidei, que eu caí a ficha, assim, o que eu fiz? Eu me fingi de besta, sabe? Eu vou Pra pegar um vida. trecho do que você escreveu aqui para mim. Eu nunca me liguei em período fértil, nunca fiz a tabelinha e meu anticoncepcional era a fé. Totalmente irresponsável. Ainda bem que eu engravidei ao invés de pegar uma doença. Porque realmente é um comportamento de risco, né? Vamos Totalmente. tirar. Bom, teve uma gravidez no meio disso, que teve uma situação muito complicada na sua vida, isso vai perdurar, né, Gabriela? Não vamos Uhum, fingir que nada está acontecendo aqui, não, porque existiram frutos desse carnaval, e um dia você vai ter que. sim. Algumas explicações serão ser feitas, a gente vai chegar lá lá na frente, mas. Vamos parar que eu geralmente dou conselho lá no final, né? Você hoje, com a cabeça de hoje, que você era bem festeira, bem fanfarrona, pelo que a gente entendeu, Muito. você, né? Muito. O que você faria diferente aqui? Eu não, obviamente você vai se relacionar com quem você quiser, a vida é sua, mas como seria esse relacionamento aqui de 4 dias com esse rapaz turco inglês? Eu vou falar com a minha cabeça de hoje. Hoje, primeiro, que eu acho que eu nem teria ido, né? Mas tudo bem, eu fui, estou lá. Tá, Estou entendi. lá. Primeiro que desde o dia que eu ganhei o meu filho, eu acho que passou uns 2 meses e coloquei o DIU, né? Gravidez só se falhar. E a outra coisa é que com certeza eu usaria camisinha. Óbvio, óbvio. Eu acho que isso não é nenhuma questão assim de, será? Não. Hoje, nunca. Na época, eu nem sei onde que eu tava com a minha cabeça. Isso aqui Nem não isso eu precisa nem usava. pensar. Não, nem Camisinha, pensar. você não conhece, é um estranho, você quer ter um Claro, relacionamento com ele? Vai, camisinha, você não sabe quem é para proteger ambos aí. exatamente. Exatamente. Isso é Ele muito também não me sério, conhecia, ele não sabia se eu né? tinha alguma coisa, eu não sabia. Porque, assim, na época, eu até conversei com uma amiga minha, eu falei assim: amiga, ele é tão lindo, ele nem parece ter nada, nenhuma doença, né? Quando, isso, numa época, ela virou pra mim e falou bem assim: isso é escrito na testa? Como se tivesse na testa da pessoa: oi, eu tenho tal doença, né? Não tem, não existe isso. Então isso não tem cara, isso não tem rosto, isso não tem. É pobre tem, é rico tem, é branco tem, é preto. Não existe isso. É qualquer Não, um dona pode Gabriela. ter. Na minha cabeça, não. Homens bonitos nunca vão ter nada. Você acha que você teve uma adolescência tardia? Olha, Dani, a minha mãe, ela. Eu não vou colocar a culpa nela, mas meio que colocando, vamos tentar. Deixa eu tentar te formular isso. A minha mãe, ela teve uma criação muito complicada, sabe? Ela começou a trabalhar muito nova, ainda era criança, acho que ela tinha 8 anos. Então ela quis dar para mim, para o meu irmão, tudo que ela não teve.
entende? Minha mãe se matava de trabalhar para a gente ter empregada doméstica, ela se matava de trabalhar para dar tudo que a gente queria. Então, eu nunca tive responsabilidade com nada. Ela falou, você estuda, eu não quero que você trabalhe, você só estuda. Depois que você formar na faculdade, você vai. É tanto que eu comecei a fazer faculdade com 21 anos, sabe? Porque eu não queria estudar, eu não queria trabalhar, eu não queria fazer nada. Então, eu continuei minha adolescência. Não é que eu tive uma adolescência tardia. Eu mantive minha adolescência por mais tempo. E você Entende? conversava com sua mãe? Tinha um diálogo aberto com a sua mãe a respeito de sexo, a respeito de engravidar, a respeito de STs? Não. Minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa assim de... eu aceito qualquer coisa que você tá fazendo. Sabe? A gente nunca teve assim, você não pode fazer isso porque você pode engravidar. Você pode pegar uma doença. Não, ela só falava assim, cuidado se não engravidar. Só isso, só isso. Cuidado pra você não engravidar, é o que sua mãe fala. Só isso. Nunca tivemos uma conversa assim, filha, vem cá, deixa eu te ensinar. Não que precisasse me ensinar a usar uma camisinha, por exemplo, né? Mas a gente nunca teve essa conversa. E com você na primeira consulta? Eu procurei um ginecologista. A primeira vez que eu fui no ginecologista foi quando eu engravidei. Primeira vez. Você era sexualmente ativa já? Desde os meus 16 anos. Nunca tinha ido no ginecologista. Gente, esse aqui é o vídeo. Não faça nada que a Gabriela fez ou não fez. Exatamente. Tudo que a Gabriela falar, faça o contrário. Tá? Não tomem como exemplo. É por isso que ela tá aqui, né? Obrigada, tá, Gabriela? Porque ela tá dando a cara a tapa. Tem que ver a vida como mudou. Não é à toa que eu chamei aqui no canal, tá? Como ela se refez. Parece doidinha, doidinha? É. Mas realmente ela se refez depois desse susto aqui, de uma loucura que daqui a pouco a gente chega no grosso, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais dela. Então é isso. A mãe não tinha tanto diálogo. E pai? Não, meu pai queria que eu ficasse com o cara por R$50 quando tinha 12 anos. Só pra você ter noção. Meu pai, depois disso, eu nunca mais vi ele. Nossa, vou até parar, porque já tem trauma suficiente aqui nesse e-mail. Suficiente. Não quero falar do seu pai mesmo. Tá. Então vamos continuar. Daí você voltou de Porto Seguro e voltou ao namoro. Foi. Uns dias depois eu voltei com ele, mas assim, nada aconteceu em Porto Seguro, entendeu? Absolutamente nada. Você nada. não falou com não ele, contei. ficou contra o cara? Não. Você perguntou pra ele se ele ficou contra a garota? Não, a gente não teve essa conversa, mas assim, isso não deveria nem ser questionado, né? Eu falar, olha... Menina, você terminou só pra ir pular o carnaval? Você terminou só Ele que terminou comigo. Ele que terminou comigo, ele falou, você não vai. Eu falei, eu vou. É tanto que no dia que eu viajei, eu fui atrás dele. Eu falei, não vamos terminar, pra quê? Ele, não quero, não vou. Se quiser ir, você vai, mas namorando, não. E eu fui. Você acha que se você não tivesse terminado, ainda assim você ia ficar com outros caras lá? Dani, eu acho que sim. Na época eu não tinha cabeça nenhuma. Seu namorado não é bobo nem nada. Ele falou, deixa eu terminar, mas pelo menos preservar um pouquinho da minha dignidade aqui. Mas eu gosto dessa sonsa, eu vou voltar com ela depois, né? Porque tem namorados e namoradas nessa vida. Senhor, voltamos ao namoro. E aí? E aí fui viver minha vida, né? Festa, bebida, eu bebia demais. Gostava muito de festa. Festa pra mim era todo dia. Todo dia depois da faculdade eu tinha que ir pra algum lugar. Todo dia. Meu namorado já é mais caseiro. Então eu falava, você vai, eu fico. E era assim, eu ia pra festa e ele ficava em casa. Aí a gente brigava, aí voltava. No final de semana, eu acho que ele ficou tão traumatizado assim que aí ele começou comigo nos lugares. Não que eu traísse ele. Traía, mas não isso. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Eu falei que eu ia falar a verdade, né? Tem meu respeito, tá falando a verdade. Tá no lugar certo. Acabou que eu tava na casa de uma amiga minha um dia. Eu tava sentindo meu peito muito estranho. Tava perto da minha menstruação descer, faltava uns 2 dias mais ou menos pro que descia. Só que eu tava sentindo meu peito assim, não tava inchado, tava dolorido. Eu nunca senti isso, menstruação. Então eu falei pra minha amiga, eu falei, acho que eu tô grávida. Ela, por quê? Eu falei, nossa, meu peito tá muito dolorido. Ela falou, nossa, quando eu tô perto de menstruar, meu peito parece que vai explodir. Eu não aguento nem tocar. Eu falei, mas eu nunca tive isso. Ela falou, não, normal. Eu também comecei a ter isso depois de uns dias, depois de uns anos. Aí eu falei, não, tá muito estranho. Eu acho que eu tô grávida. Ela, não, menina, você não tem nem como tá grávida, não tem nem essa possibilidade. Eu falei, não, eu acho que eu tô grávida. Ela falou, então vamos fazer um teste. Só que assim,
Sabe aquele eu acho que eu tô grávida que no fundo eu não queria, eu achava que não tava? Uhum. E aí eu fiz o teste, Dani, assim, não deu nem um minuto. Apareceu as 2 linhas. Na hora, eu comecei a rir de nervoso. Eu dei uma crise de riso no banheiro da casa dela. Eu fui rindo, 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 rindo. E ela, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, eu tô grávida. E comecei a rir. Ela, você tá feliz? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Eu comecei a rir. E aí ela falou, e agora? Você vai fazer o quê? Eu falei, eu não sei. O problema não é nem esse. O problema é que eu não sei quem é o pai. Ai. E ela falou, não, faz as contas aí, tenta imaginar. Eu falei, eu não sei quando é meu período fértil, eu não tenho ideia. Sem querer ser indelicada, quantos candidatos tinham? Dois, 2, o três? meu namorado Dois. e esse rapaz. É, O namorado e o rapaz. Uhum. e de Porto Seguro. Eu falei, eu não sei Tá. quem é o pai. Eu fui pra casa, falei pra minha mãe, falei, mãe, olha, eu tô grávida. Aí ela só virou pra mim e falou assim, esperava o quê? Só isso que ela falou. Ela até ficou um tempo estranho comigo por causa disso, né? Porque eu não trabalhava, vivia às custas da minha mãe. Então ela sabia que era mais alguém para ela sustentar. Que eu sempre falei que eu não queria ter filho, que eu jamais teria filho, porque filho só dá trabalho, filho só dá dor de cabeça, jamais teria um filho. Depois disso eu fui no médico e tava dando, pela data que ele colocou, tava dando 2 dias depois que eu cheguei em Porto Seguro. Mas ele falou assim, pode ser antes disso ou pode ser depois disso. A gente não tem, mas não tem uma data específica, exata, pra gente colocar, então pode ser 2 dias antes ou 2 dias depois disso. Fui para casa, falei, agora eu tenho que contar pro meu namorado. Acho que para mim isso foi uma das coisas mais difíceis, assim, sabe? Falar para ele. Porque acho que aí foi aí que minha ficha caiu, que eu tava grávida. Eu cheguei para ele, falei, contei para ele que eu tinha ficado com alguém em Porto Seguro e que eu não sabia quem era o pai. Se era ele ou se era o rapaz. Ele só falou, bem, sem problema seu. Acabou. Terminamos. Aí que eu senti, sabe, Dani, meu mundo caiu ali. Eu chorava muito, eu fiquei desesperada. Eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Quem é o pai dessa criança? Eu não sabia o que fazer, sabe? Assim que você descobriu a gravidez, você pensou em terminar a gravidez? Não, nunca foi uma questão assim, nem para ser pensada, sabe? Eu não teria coragem de me arriscar. Uhum. Eu sempre pensei assim, desde quando eu engravidei e eu entendi o que estava acontecendo, eu falei assim, eu quero dar uma chance para essa criança viver. Eu quero dar uma chance para essa criança ser feliz, para ela ter uma família que vai amar ele. Né? Porque eu não sabia se era menino ou menino, né? Esse bebê. Eu quero dar essa chance. Eu fiquei um período assim, desesperada, desolada, sem saber o que fazer. Eu não aceitava que eu estava grávida. Não aceitava, eu odiava que as pessoas me perguntassem sobre a gravidez. Eu odiava ir ao médico, eu odiava qualquer coisa que relacionasse esse bebê. Qualquer coisa. Essa é uma parte, assim, para mim, que eu sei que muita mãe nos comentários vai falar, ah, isso é um absurdo. Como assim que você não amava o seu bebê? Como assim que você tá falando que odiava tudo em relação à gravidez? Mas não desculpa até comparar nossas situações, mas você foi mãe, eu acredito que desde o positivo, eu acho que você já tem uma ligação com a criança, né? Mas não é todo mundo que é assim. Muita mãe não é ouvida, sabe? Você não pode falar isso. O tanto que eu fui julgada, o tanto que as pessoas me criticavam, o tanto que as pessoas falavam, você não pode falar isso, seu bebê vai ouvir, vai sentir, você jamais pode fazer isso. Então, quanto mais as pessoas falavam, pior eu me sentia, sabe? Você Menos acha eu que é amava devido aquela ao criança. fato, a sua falta de conexão com a criança, com o bebê, né? Enquanto grávida, é da maneira que você engravidou, de um total estranho? Você acha que foi isso que ajudou a você não se conectar com a sua gravidez? Pode ser, pode ser. Eu acho que é um fator bem possível. Só que eu acho que o pior não era isso. O pior é que eu entendi que era uma pessoa estranha que estava vindo tirar minha vida. Sabe? Tudo que eu tinha antes. Eu gostava de festa, não podia ir mais. Só que juntou junto com o Covid. Quando eu descobri, já tinha estourado o Covid, sabe? Só que assim, cidade pequena, ainda tem uma festa aqui, outra ali. As pessoas vão numa casa aqui beber, vão na outra casa. Sempre tinha isso aqui, sabe? Na minha cidade. Uhum, uhum. Então, eu falei, não,
como que eu vou beber grávida? Isso não existe. Como que eu vou sair de casa? E aí começou a surgir vários casos de várias mulheres grávidas que morriam, porque grávida você pegava mais fácil, grávida era pior. Então, eu parei de sair, eu parei de ir até nessas reuniões, eu falei, não, eu vou morrer. Agora eu vou morrer por causa de um bebê que eu nem conheço, sabe? Aquilo para mim era inadmissível. Como que eu vou sair, como que eu vou parar de fazer tudo que é na minha vida por causa de um bebê que eu não conheço? Seu texto. Eu não queria ser mãe. Nunca foi um sonho. Mas você deve estar se perguntando por que não usava nenhum método contraceptivo? Você queria ganhar o quê? Um carro? Você mesma se pergunta, né, no e-mail que você manda para mim. Uhum. Eu pensava que poderia acontecer com qualquer pessoa, menos comigo. Como, Gabriela, se você esteve em conjunção, num ato sexual com outro homem, você tem um útero, o normal, as chances é que você vai engravidar. Mas na Uma minha cabeça não vez já passava. bastou. Uma vez, não precisa de duas. Na minha cabeça não passava isso, não, Dani. Eu imaginava que qualquer um podia engravidar. Eu tenho problema, sei lá, eu não vou ter filho nunca, eu não quero ter filho, eu não vou, não Você sei, não querer Dani. uma coisa, mas você tem os órgãos, né? Você tem os órgãos femininos, você teve uma penetração, porque às vezes as pessoas, infelizmente, até hoje não sabem como ocorre uma gravidez. Precisa de uma penetração num pênis dentro de uma vagina, ter ejaculação. O homem vai ejacular e quando ele ejacula, sai sêmen. Esse sêmen vai juntar com uma parte dela que é o Óvulo. óvulo, uma tentativa enorme. Ele ejacula milhões deles, um vence a dancinha, é como se fosse uma corrida, né? Um entra no óvulo e, se ela tiver fértil no período fértil, o óvulo dela está pronto para receber aquilo. Ele rompe aquela membrana e aí, ó, 9 meses depois. É isso, isso é o natural, né? Uma vez só, Uhum. tá, pessoal? Para quem está assistindo e ainda não entende, Dani, tá louca? Não estou, não, tá? Trabalhamos com várias pessoas, pessoas que não têm acesso à informação ainda na época digital, não têm acesso a esse tipo de informação. Então é assim, tá? E para mais detalhes, consultem um médico, né? Meninas, vão ao ginecologista que ele vai responder todas as perguntas para vocês, mas basicamente é assim que você engravida, tá? Com uma penetração, com ejaculação. No comecinho, e se ele ejacular fora? A gente só teve o ato sexual e ele ejaculou fora. Ainda assim tem perigo, ainda assim há perigo de gravidez, porque sai alguma coisa ali. Enquanto ele está no Uhum. ato, sai alguma coisa ali, tá, gente? É isso. Então vamos continuar. Aí o namorado, aí agora ele foi embora mesmo, né? Pelo que eu entendi. Foi. E você tá grávida de alguns meses já? Você já tá de quantos meses? Nessa época eu já estava com quase 3. Tá. E você aí, de repente. Gente, pode contar, pode começar do YouTube lá. Tá bom. Eu sempre assisti essa moça no YouTube, e aí ela faz vídeos falando, dando conselhos, manda um e-mail, né, para ela, e ela lê e dá conselhos para outras pessoas. A moça mandou, desesperada também, que era mãe de primeira viagem, que não sabia o que fazer, estava sem o auxílio do pai, que o pai não estava presente, não sei o quê. A questão é que ela estava se sentindo muito sozinha. Aí ela falou: olha, eu conheço, me ajudou muito na minha gravidez, grupos no Facebook de mães de primeira viagem. Você pode achar até mães aí da sua cidade para você fazer um vínculo, para vocês se fortalecerem, para vocês serem amigas. Eu acho que vai te ajudar muito. E eu não conhecia, eu não tinha ideia desses grupos no Facebook. Eu falei, nossa, eu acho que pode me ajudar. Eu acho que isso vai me ajudar bastante nesse período. Então, a dona de um canal no YouTube sugeriu que é um canal sobre gestantes e tal, né? É Não, isso? não, não, não. Não é. Ela faz vídeo de tudo. Ela já é mãe, mas não é só disso. Então, ela respondendo uma seguidora falou: "Ah, por que que você não participa de um grupo de Facebook, né, para interagir com outras mães?" Aí, qual foi seu intuito ao entrar nesse grupo? Eu já tinha até pensado em dar ele para adoção, só que não era uma coisa certa, né? Eu tentei muito amar. Eu tentei muito criar conexão. Eu ficava passando a mão na barriga, eu tentava conversar. Eu falava muito sobre a bebê com minha mãe para ver se despertava alguma coisa em mim, sabe?
com uma amiga minha que ela estava grávida, a gente engravidou assim, bem próximo, só que a gente conversava muito, o que você tá sentindo, o que você não tá. E a minha gravidez foi uma gravidez muito tranquila até os 7 meses. Eu não tive nem dor nas costas. Então, eu não enjoava, ela enjoou muito. Eu falei, nossa, eu não tô sentindo, graças a Deus. E eu tentava fingir para as pessoas que não eram muito próximas a mim que eu amava aquilo, sabe? As únicas pessoas que sabiam que eu não queria mais era a minha mãe e a minha tia. A minha tia não tem filhos. E eu falei para ela que eu estava pensando nisso, ela falou, não me dá. Eu cuido, eu crio. Eu falei, não, não quero ter contato com essa criança. Minha mãe falou a mesma coisa, minha mãe falou, dá para mim, pode deixar que eu cuido, é meu neto, eu quero para mim. Eu falei, não, eu quero dar para uma pessoa longe de mim, eu não quero ter contato nenhum com esse bebê. Nada. O meu intuito de entrar no grupo era me conectar, saber as histórias das outras mães, tentar entender o que eu estava sentindo, se tinha alguém que passou pelo que eu passei para relatar, que depois passou, que isso era uma depressão ou que isso era normal, alguma coisa do tipo. Só que não, lá eu só vi mães muito felizes, mães apaixonadas pela gravidez, mães que a gravidez era perfeita, e aquilo só piorou a minha situação, sabe? Eu me comparava muito. Por que essa mãe sente isso e eu não? Porque, tipo assim, mães grávidas de 4 meses fazendo enxoval, sabe? Fizeram sexagem fetal com 5 semanas, já sabia o sexo do bebê, já tava fazendo. Eu falei, nunca que eu vou pagar R$ 700 pra não saber o sexo dessa criança, sabe? Mães que já estavam montando o quartinho, eu nem pensava, eu falei, quartinho? Eu? Não, nunca, sabe? Eu ainda morava com a minha mãe. Nada do que elas fizeram ou estavam fazendo no momento, eu queria fazer. Uhum. Eu não me via naquela posição. Falei, não quero de forma nenhuma. E eu tinha até Você não visto. está querendo que sua mãe adote o bebê, nem a sua tia, que provavelmente mora numa casa separada, você veria às Separada. vezes, né? Imagino, você realmente estava ressentida e Não queria. desconectada, não Totalmente. queria, não queria. E aí, até vi uma mãe agradecendo a ajuda das pessoas, porque ela conseguiu adotar a filha dela pelo grupo, muita gente ajudou ela no processo. E eu falei assim, já que aqui as pessoas têm conhecimento, é uma moça, uma advogada, até falou, ela agradeceu essa advogada, né? A advogada, não precisa agradecer, é meu trabalho e tal. Aí eu falei, vai que eu acho algum advogado que me ajude. Meu tio é advogado, só que eu não quis pedir ajuda dele, eu não quis pedir ajuda de ninguém próximo a mim, sabe? Para ele, sei lá, ele tentar dar para minha mãe ou para minha tia, alguma coisa do tipo, eu não quis. Nada deles. Aí eu postei no grupo que eu precisava, que eu queria saber como era o processo, se tinha algum advogado para me ajudar e se alguém podia me ajudar com o processo, né? Se alguém sabia de alguma coisa. Postei de manhã, assim que eu acordei. Eu tava tendo muita crise de ansiedade, eu chorava demais, muito mesmo. E um dia que eu acordei, assim, 5 da manhã, eu fui postei, falei, não quero mais saber, eu quero mexer com isso logo e doar. Eu já tava com 3 meses, pouquinho. Passou, assim, acho que à noite, se eu não me engano, uma pessoa me chama, primeiro comentou no meu post, assim, eu posso te ajudar, te chamei no inbox. Aí ele, oi, tudo bem? Apresentou, falou o nome dele, sei lá, o nome dele, Fábio. Eu sou Fábio, eu queria muito te ajudar, eu trabalho com adoção e eu gostaria muito de te ajudar com esse processo. Aí eu falei, sério, que ótimo, você é de onde? Perguntei ele, né? Não moro no Brasil, eu moro na Espanha e eu trabalho com isso, mas eu tô no Brasil no momento. Aí eu falei, Fábio, que bom, como que é o seu processo? Como que você pode me ajudar? Ele, então. Aí eu falei assim, o que é que eu preciso? Quais são os papéis que eu preciso? Como é que é? Eu não sabia nada, né? Ele falou, olha, então, só que o meu processo é diferente do Brasil. Nós trabalhamos de uma forma totalmente diferente. Como é que é? Aqui, você dá o seu bebê para uma pessoa, a gente vai escolher a família junto, já tem uma família que quer muito um bebê, uma família muito rica, muito boa, já quer muito um bebê, e como você está grávida, eu acho que seria perfeito para eles. Você vai conhecer a família, e a gente te paga um valor pelos custos e pelo bebê, e você entrega o bebê. Eu falei, mas eu não estou querendo vender o meu filho. Tá aí, Eu só um não minutinho. quero. Isso aqui, que a
Gabriela está relatando para vocês, é uma tentativa de tráfico internacional de crianças. Sem mais, sem menos. Viram como é o modus operandi, como é fácil atingir e alcançar a mãe. Ela pediu ajuda num grupo de Facebook, me lembra muito o Bebê Nicolas, você deve ter visto esse caso. Por isso que eu resolvi te mandar mensagem. Foi no Facebook também, ela estava lá de bobeira igual você. Tem olheiros nesses grupos, eles estão lá, eles vão estar onde? Né? Tem essa ferramenta aqui que nos aproxima cada vez mais. É muito fácil, o custo-benefício do trabalho deles, não precisa nem fazer presencial, roubar a criança do colo da mãe na frente da escolinha? Não precisa disso mais. Aí ela entregando o filho dela aqui. O processo que é diferente não é diferente. Isso aqui é um tráfico, tá? A criança tem que passar pela justiça da infância e da juventude. Não tem como, tem que passar pelo governo. Toda adoção, se Gabriela mostrasse o interesse em dar essa criança para adoção, ela nem precisa justificar o porquê. Eles vão fazer uma série de perguntas para ela. Sim, por que não, porque sim, como é, como não é, para saber, dar certo que ela não vai arrepender depois, porque não tem volta. E vão fazer o protocolo todo, isso é pelo governo, é pelo sistema. Não existe adoção, por exemplo, ela quer dar o bebê para a mãe, ainda assim, o bebê é dela. Se a mãe não adotar, não tiver papelada no meio disso, a mãe legal é a Gabriela, percebe? Isso tudo é a maneira certa de fazer. Não é pelo Facebook com o Fábio, não sei das quantas, da Espanha, falando que é um processo diferente. Não é diferente mesmo, né, Gabriela? É diferente. É o tráfico. Totalmente. É o tráfico. E eu posso te perguntar quanto ele te ofereceu? Na época, ele falou para mim que isso seria combinado no final, né? Porque era diferente os valores de menina e menino. Menina era mais caro e menino mais barato. Eu não me lembro se menina era 10 mil e menina era 15 mil. Eu não me recordo bem. Mas isso seria no final, né, da gravidez. Quando eu entregasse o bebê, ela ia me pagar. Mas eles iam me ajudar com o custo da gravidez, durante a gravidez. Né? Eu acho que isso é para eu não me arrepender depois, ou para me ficar com a dívida com eles, eu não sei. Né? Eu imagino, assistindo seu canal, eu imagino que é isso. Não sei. E eles falaram isso para mim, que eles iam me pagar. Primeiro ele me perguntou o motivo, porque eu queria doar o meu filho. Eu falei, porque sim, não quis especificar o motivo. Aí ele, não, realmente, criança é muito complicado, tem que amar muito. Se você está pensando em doar, é melhor mesmo, porque só pelo pensamento você significa que tem alguma coisa por trás. Sabe, assim, ele foi muito incisivo, assim, para me doar de todo jeito. Ele falou assim, olha, você faz o seu pré-natal por onde? Pelo SUS ou é particular? No comecinho eu fazia pelo SUS, só que eu tenho plano de saúde, né? Eu falei, por enquanto, pelo SUS. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, toda vez que tiver algum exame, você me manda, eu te mando o dinheiro. Médico, você me fala, porque eu prefiro que você faça isso pelo particular, porque tem muitos exames que você tem que fazer, que eu preciso desses exames. Eu preciso de um exame todo, um check-up completo seu, para saber como está a sua saúde, para saber se o bebê pode ter problema ou não. Então, você me fala que eu te mando dinheiro. Eu falei para ele que não. Eu falei, não quero dinheiro seu. Eu não quero vender o bebê. Eu não estou aqui para vender o meu filho. Eu estou aqui para doar o meu filho para uma família que vai amar ele muito, que vai dar o que eu não estou dando. Aí ele falou assim, tudo bem, se você não quer o dinheiro, não tem problema. A gente pode, você pode fazer do seu jeito. No final, você quiser o dinheiro pelo que você gastou e pelo bebê, a gente fala isso. Eu falei, pedi ele, falei, por favor, nunca mais você repita esse de dinheiro. Eu não quero. E toda vez que a gente conversava, ele falava assim, por favor, apaga suas mensagens, porque se alguém ver isso, vai interpretar de uma forma errada, não deixa no seu Facebook. E eu apagava. Justamente por medo das pessoas me julgarem mais ainda, sabe? Você tá vendendo seu filho. E eu não queria isso. Né, Gabriela? Sabe, Mas você você tá tá vendendo vendendo seu seu filho. filho, né, Gabriela? Exatamente. Passou Então pela eu sua sempre cabeça vender apagava. seu filho? Nunca, Dani. Não tem por que eu mentir pra você, se eu tô falando tudo, né? Nunca passou pela minha cabeça. O que eu queria, que meu filho fosse de uma família rica, com uma família que desse muito amor a ele.
uma família que desse uma condição de vida muito boa para ele. Falei assim, para ele ter alguma oportunidade na vida dele, para ele ser alguém na vida dele. Uma coisa que eu não posso dar no momento. Claro que ele não passa fome, não passa necessidade de nada, mas eu também não sou rica, eu não sou milionária, né? E era isso Você que eu falou com a sua queria. mãe? Você falou com sua mãe? Mãe, tô doando pro Sobre Fábio da Espanha. eu falei para ela que tinha uma pessoa interessada, mas na época eu não falei para ela assim exatamente. Só falei para ela que tinha uma pessoa interessada. E toda vez que eu falava sobre isso, ela chorava muito, falava para mim não fazer isso, para eu repensar. E eu não queria, então por isso que eu não conversava com isso com ela, sobre isso com ela, sabe? Porque toda vez era um drama, era choro, não faz isso, por favor, tô te implorando. Então eu não conversava com ninguém, porque eu já estava sendo muito julgada por doar. Imagina se tivesse dinheiro no meio, sabe? Se as pessoas, Nossa, ai, não. tá querendo comprar. Sabe o que que acontece com você? Você vai presa. Isso é um Na, crime. na época eu nem pensei nisso, sobre que poderia ser um crime. Você não pode vender um ser humano, não. Traficante. Você não pode vender um outro Exatamente. ser humano, né? Comercializar, vender um ser humano. Vão tirar que ele é seu filho, vamos, né? Para não pesar demais. Você não pode vender um ser humano, não, nem que ele seja seu, vindo de dentro de você. Isso é crime. Ó, Exatamente. Mas na época eu nem pensei nisso, eu só pensei que eu não queria um dinheiro por uma pessoa, por ele, sabe? Pelo meu filho, não quero. E passou, acho que umas 2 semanas, se eu não me engano. Uma moça, ele me pediu meu número. Antes dela me ligar, a gente já conversava por telefone, que ele falou que era mais seguro conversar por telefone, porque como não era da forma do Brasil, que era pela lei, as leis da Espanha, talvez o Brasil eles não aceitassem muito bem. Então que era melhor manter uma coisa mais segura. Aí eu passei meu número para ele me ligava sempre, sabe? Praticamente todo dia. Aí, voltando, quando ele falou isso para mim, eu falei para ele que eu precisava pensar, e depois a gente resolvia isso. Faltava muito tempo ainda para eu ganhar meu filho, e que isso era mais, que eu ia resolver isso mais no final da gravidez, mas que eu ia pensar no caso dele. Só que depois dele, eu não fui mais atrás da adoção, para doar ele aqui no Brasil. Não fui. Eu falei, dizendo ele que é uma família rica, que é uma família muito boa, a mãe é brasileira, então eu acho que ele vai ter uma vida boa lá. Então eu não fui atrás aqui no Brasil, doar aqui no Brasil. entendi. E aí, uns 2 dias depois, a moça me liga, sei lá, falar o nome dela, Marcela, me ligou e falou: Oi, tudo bem? Sou eu que quero o bebê. Se você quiser, a gente pode fazer um FaceTime para você me conhecer, para você conhecer meu marido. Meu marido é espanhol, eu sou brasileira, eu moro aqui há muito tempo. E se você quiser, a gente pode conversar, mas eu vou estar no Brasil daqui a uns meses, a gente pode se conhecer pessoalmente também. Aí eu falei que eu não precisava fazer um FaceTime com ela, mas que eu ia pensar. Se eu decidisse, a gente voltava a conversar, só que ela não me deixava em paz. Nem ela, nem o Fábio. Me ligava todos os dias. Como é que tá o bebê? Você foi no médico? Aí ele me perguntou que dia que era o médico. Eu falei pra ele que sempre era a segunda, terça-feira do mês. Nossa, meu Deus. Dava na segunda-feira, ele me lembrava. Tá lembrando do médico amanhã? Você foi no médico? Ele me passou uma lista de exames que eu tinha que fazer. Muito exame que nem a médica me passou, sabe? Eu fui até perguntar à médica, ele me passou todos os tipos de exames de ISTs que tinham no mundo, ele me passou. Aí eu passei para minha médica, né? Perguntei a ela, olha, esses exames aqui eu posso fazer? Como é que ela falou? Não pode, não precisa, mas se você quiser fazer, pode. Aí eu pedi ela para fazer o encaminhamento dos exames, fiz. Ele pediu para fazer vários exames, mas eu estava fazendo, né, nem por ele, sabe? Eu queria saber como é que estava a saúde do bebê. Uhum. E só que assim era muito difícil para mim, Dani. Dia de ultrassom, ouvir o coração, aquele, nossa senhora, era o pior dia para mim do mês. Era consulta e dia de fazer exame. No começo já tava me cheirando muito estranho, né? Claro. Já era uma coisa assim muito estranha. Eu falei, meu Deus, vamos ver o que vai dar, vamos ver no final se eu vou ter coragem. Eu tava 90% certeza que eu ia dar, porque eu achava que era a forma assim que eu podia fazer de melhor para ele, né? Um bebê,
que ia ter uma família rica, uma mãe que estava desesperada por causa de um bebê, porque ela falou que ela não podia ter filho, que ela já fez não sei quantas inseminações artificiais e não dava. E aí, um dia o Fábio me ligou, me contou a história dele, disse que ele também veio de um orfanato, que lá era muito difícil, que eu falei para ele que eu achava que eu ia doar aqui no Brasil mesmo, que talvez seria mais fácil para mim. Ele foi me contou a história dele, disse que ele passou por isso, ele passou por situações muito complicadas, que tinha dias que lá nem comida tinha. Ele falou bem, se você acha que os orfanatos do Brasil são como os raios de luz da novela de Chiquititas, não é. Eu falei, mas vai ser um bebê, vai ser adotado muito rápido, tem muita gente querendo bebê. Ele falou, não é assim que funciona, vai ser uma burocracia de anos, até para você doar vai ser muito difícil. Você Bebê vai ter que... não. E infelizmente tem o profiling, o seu bebê é branco. O bebê branco sai muito rápido. Bebê recém-nascido branco, muito rápido. Com pai europeu, muito rápido. O rapaz era inglês e turco, né? Inglês. Isso. Sai muito rápido, né? A demanda e a procura é realmente, de um lado, 3.751 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Do outro, 33 mil pretendentes para adoção. 3.700 crianças e 33 mil pretendentes. Então é isso. Ele está te amaciando aí para você não mudar de ideia, não deixar esse menino no Brasil pelas vias corretas. Isso. Pelo judiciário, que é o correto, mas ele está querendo que você seja acessório em um crime de tráfico de menores, sendo você a mãe, né? Você não só nada, você é a mãe. E tá a dona Marcela aí, traficando o bebê na caruda, né? A brasileira lá na Espanha. Então, quem que é o Fábio? Ele é o agenciador. Né? Ele leva, busca se precisar, ele faz esse contato, ele é o olheiro, fica em Facebook, Instagram, principalmente um grupo de gestantes. Imagina o tanto de hormônio que tem ali, o tanto que fala-se mais que deveria, né? Entrega sua vida. Hoje eu acordei tão tristinha, eu falei, e aqui que eu vou? Não tô certa, não sei o que, é aqui que eu percebe. Então, um grupo de Facebook é um prato cheio para esse tipo de gente, para esse tipo de criminoso. Ele, portanto, o agenciador. Quem que é a Marcela? Uma cliente. Uma mulher que quer ter um filho, desesperada, por algum motivo não pôde engravidar. Ela já tentou, talvez, pelo sistema. Na Espanha não consegue adotar, talvez. Ela não conseguia. Viu? Aqui. Ela falou que ela não conseguia. Viu? Ela entrou pelo sistema espanhol e não conseguiu a adoção. O que ela faz? Ela, muito desesperada, vou tirar minha própria vida, vou fazer isso, vou me jogar da janela do prédio. O marido fala, peraí, desespera. Sempre tem um que conhece o outro, né? Nessa vida, conhecemos várias pessoas. Sempre tem. Tem um contato que fala de um camarada que eu conheço aí, ele traz o bebê do Brasil. Eu não sei, ele faz adoções, né? É assim que é falado, adoções do Brasil para cá. Tráfico, isso é tráfico. E passa o número, mas ela sabe o que é, tá? A mãe, por mais desesperada que ela esteja, entendo aí a mãe, né, do outro lado lá, mas ela está traficando uma pessoa. Um bebê. Isso ela sabe. Se ela não sabe, ela está sabendo agora. Claro que ela sabe. Fábio sabe quem ele é também, um traficante de pessoas. Ele também sabe quem ele é. Tá? Ele sabe da ilegalidade, ele sabe que isso é 149A, isso é tráfico humano. Né? E eles não estão pedindo esse bebê de graça, né? Eles têm que pagar por esse bebê. Dinheiro no meio, filha, com dinheiro no meio e provado depois de investigação, você vai. Você vai também. Você vai pro Chilindró também. Você não, eu tô falando também. ela. Sim. Hoje eu sei disso. Você no Brasil, tá? Brasil, vamos fazer assim. Mas se provasse que tivesse dinheiro, que você tivesse vendido essa criança, deixa eu te contar. Eu acho que você estava sentada também. Eu acho. Ah, certeza. Os dois sim, você quase certeza. Se tivesse provado através de investigação, que você a moça foi presa, não foi a mãe do bebê? Não lembro bem. Estava no melindre lá, né? Eles falaram que ela não sabia o que estava fazendo, então eles tentaram levar para esse lado aqui, mas os dois, o agenciador e a futura mãe, foram. Então, no caso aqui do seu caso, o Fábio e Marcela foram presos. Tá? Sim. A mãe não conseguiram provar que ela recebeu o dinheiro, então eles não estavam conseguindo enquadrar a mulher, pelo que eu entendi, mas aí vai, né? Dani, a Marcela, ela ia muito pro lado emocional, sabe? Eu tive uma conversa assim de 1h30 com ela um dia.
Ela me pediu para eu contar por que eu estava doando meu bebê, eu contei para ela. Ela chorava muito, ela falava que o sonho dela era ter um filho. Ela falava, por que, meu Deus, você faz isso? Por que tem tanta gente querendo você dar para uma pessoa que não quer? Meu sonho é ter um filho, eu quero muito um filho. Eu quero. E sabe, ela chorava muito no telefone comigo. Toda vez que ela me ligava, e na hora que ela perguntava, ai, meu bebê, e começava a chorar. Toda Qual vez. a idade dela, mais ou menos? Vou colocar entre 30 e 40. Isso. Agora o Fábio, ele tentava me levar mais assim pro lado racional do ele vai sofrer, ele vai isso, ele vai aquilo. Eles me pediram fotos de quando eu era criança e eu nasci muito loira, com o olho muito azul, eu ainda tenho olho verde. Eu falava, nossa, perfeito, porque o pai dele tem olho claro, ele nunca vai saber que não é filho dos pais, então tá perfeito. Só que ele falava, mas no Brasil você não vai conseguir. Ah, mas no Brasil é isso. Ah, o Brasil é aquilo. O Brasil não pode. Sabe? Ele colocava um monte de porém. Que eu teria que ficar com meu bebê mais tempo até o Brasil terminar isso, que demorava anos para eu conseguir doar meu filho. Eu não procurei saber nada, Ô, né? meu bem, deixa eu te parar. Você não perguntou, você não tentou se comunicar com alguém, falar com alguém, se abrir para alguém, que você não é uma pessoa ruim, você é desorientada. Existe uma grande diferença nos dois tipos. Uhum, Você é desorientada, uma cabeça de vento. Você não tentou, totalmente. pelo menos, conversar com uma que seja uma amiga, uma professora, alguém, a vizinha. Gabriel. Ninguém, Dani. Ninguém. Ainda mais pelo meu curso, ninguém. Ninguém. Eu até tentei conversar com a minha mãe, mas igual eu te falei, ela sempre ia assim, chorava muito e falava, não quero conversar com ninguém sobre isso. E foi fazendo a minha cabeça. Nossa, mãe, tá bom, minha linda. E aí, vamos pro parto, né? 1 hora já de live, vamos ter o bebê. Nisso, Ah, e o namorado? Cadê o namorado? quando eu fiz 7 meses de gravidez, eu tive um descolamento de placenta, então eu tinha que ficar muito de repouso. E aí, ele veio preocupado, o que estava acontecendo comigo, eu fiquei indo no hospital muitas vezes. E aí a gente acabou voltando. Eu falei para ele que o bebê não seria um problema entre nós dois, porque eu já estava decidida que eu ia doar o bebê e que não precisava preocupar. Só que ele falou assim, não, isso não é meu problema. O bebê não é uma questão para mim que não faça eu ficar com você, mas se você tá falando, tudo bem. Falei para ele que eu ia doar o bebê, ele aceitou. Tudo bem. E o Fábio e essa moça ficou muito preocupado comigo quando eu falei que eu tive um descolamento de placenta. Nesse tempo, o Fábio se afastou um pouco. Ele falou: um bebê recém-nascido é muito complicado, bebê recém-nascido tem que ficar na UTI, bebê recém-nascido isso. Só que a Marcela não. Ela ficou mais preocupada, ela perguntava se estava tudo bem, como é que eu estava me sentindo, se eu precisava de alguma coisa, se eu precisava ir no médico, se eu precisava ficar internada, se eu ia ficar internada pelo SUS, se eu ia ficar internada particular, se eu precisava de alguma coisa. Eu sempre falava para ela que não, mas assim, dei sempre notícia. Ela falou para mim que não tinha problema se o bebê nascesse recém-nascido, que ela ia querer mesmo assim, só que o Fábio falou que era muito inviável ele pegar um bebê recém-nascido assim. Por quê? Não, acho que eu vou deixar isso pro final, né? O que aconteceu. E aí passou o tempo, voltei com meu namorado. Quando eu tava com 8 meses, o Fábio me liga falando: olha, a Marcela vai desembarcar no Brasil semana que vem. Ela vai para sua cidade, vocês vão se conhecer. Ela vai assistir o parto e você já vai entregar o bebê para ela no dia do parto. Mas eu falei assim: não é assim. A gente tem que fazer algum documento, a gente tem que ir no juiz, a gente tem que alguma coisa, não é só entregar para ela. Não, ele falou: não, é assim, é só entregar para ela. Você não precisa preocupar com nada, a gente vai te dar uma certidão de óbito como se o bebê tivesse morrido e ele vai receber uma nova certidão de nascimento. Ela vai ser a mãe dele, ela que teve ele. Ela vai ser a mãe dele. Ela vai ter a certidão de nascimento, com o nome dela, você não precisa se preocupar com isso. Eu falei, mas como? Você vai me dar uma certidão de óbito, como se meu bebê tivesse morrido? Como assim? Eu não estou entendendo. A gente precisa de um documento do juiz. Ele falou, não é assim que funciona, porque, igual eu te falei, aqui na Espanha é diferente, eles não aceitam os meios da Espanha, então é diferente. Eu falei, não, isso não tá certo, isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. Como simplesmente eu vou dar um bebê e você vai me dar uma certidão de óbito? Eu não tô matando meu filho não está morrendo.
o meu filho vai para outra pessoa, eu estou doando o meu filho. Ele falou, não. Aí ele tentou me explicar que não era bem assim, que nas leis da Espanha é diferente, que uma doação de um país para o outro era muito complicado. Eu falei, Fábio, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente conversa, deixa eu pensar sobre o assunto. Ele, não, não tem o que pensar. A gente já conversou 8 meses, vamos lá, 5 meses no caso, né? Vamos lá, você fala assim, ela desembarca semana que vem. Eu falei, Fábio, não. Se for para mim dar uma decisão de agora, não quero. Isso para mim não existe. Não, moça, vamos conversar direito. E ele tentava, sabe? Ia, voltava, não é assim que funciona. Aqui no Brasil é diferente. Ele estava no Brasil nessa época. Ele tinha ido para a Espanha várias vezes nesse período. Ele falava comigo, né? Ah, eu vim pegar um bebê. Eu vim com a mãe pegar um bebê. Eu vim, sabe? Sempre falava isso comigo. Olha, deu certo aqui. Olha para você ver um bebê super bem com a mãe muito feliz, sabe? A mãe do bebê, a mãe biológica, né, tá super feliz que conseguiu uma família boa e você tá perdendo a oportunidade de dar pro seu filho uma família maravilhosa. Eu falava, Fábio, isso não existe. Eu falei, já que você quer uma resposta agora, não. Eu não quero mais. Ele, mas você não pode voltar mais atrás. A Marcela já tem tudo pronto, ela já fez o quartinho do bebê. Eu falei, eu não posso fazer nada, Fábio. Eu não quero isso, eu não vou fazer isso. A gente não conversou isso. Você falou que era diferente, mas você não falou que você ia me dar uma certidão de óbito. Como que você vai me dar uma certidão de óbito se meu filho não morreu? E como que ela vai ser a mãe do meu filho se eu não passei nada para ela? Isso não existe. Como que o hospital vai me dar uma certidão de óbito? Ele não preocupa com isso. E isso não precisa se preocupar. Eu falei, não, eu estou muito preocupada, eu não quero isso. Eu quero um papel que eu dei para ela, meu filho. Eu quero que ela assine o papel, eu quero que o juiz aprove aquilo. Ele falou, não é assim. E aí acabou que eu falei para ele que eu não ia doar mais. Aí a Marcela me liga desesperada, falando para mim não mudar de ideia, porque já era o filho dela, ela já amava essa criança, que ela queria muito essa criança, e que se eu quisesse a gente podia fazer das formas legais do Brasil. Eu falei, Marcela, não funciona assim. Aí eu fui pesquisar melhor como é que funcionava, eu falei, não funciona desse jeito. Eu não quero mais. Dani, quando ele me falou essas coisas, mas me doía tanto o coração, tanto, 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 sabe? Para mim, eu não entendi, eu não conseguia imaginar o que aquelas pessoas queriam fazer com o bebê. Eu não sabia se era realmente ela que ia ser a mãe. Eu não sabia se ele estava usando esse bebê para outra coisa. Foi aí que eu comecei a lembrar das suas histórias. Só aí que eu comecei a lembrar das suas histórias. Eu falei, isso é muito errado. E onde que eu tava com a minha cabeça? Eu falei, não quero mais. Não vou doar mais essa criança para ninguém, nem no Brasil, nem ninguém. Eu falei, não quero mais. Eu vou ficar com essa criança. Com 8 meses, quase 9, que eu decidi a ficar com o bebê. Só que ele não me deixou em paz. Eu imagino, eu queria saber porque não tem no e-mail essa parte, né? Eu adoraria saber o que aconteceu. Antes de você continuar, ele sabia em que hospital você estava? Foi sugestão dele, o hospital? Aí ele falou, então você pode ir para a capital da sua cidade? Tem um hospital tal que é muito bom e que eu conheço um médico. O médico é um grande amigo meu e que lá vai ser maravilhoso para você. Você vai ser muito bem tratada nesse hospital tal. Aí eu falei para ele que não tinha como eu ir ganhar meu bebê na capital. Ele falou, mas poxa, tinha que ser lá, capital muito melhor, você vai ter um contato melhor com a Marcela e não sei o que. Eu falei para ele que eu ia ver, talvez eu iria. Ele falou, a gente paga a conta do hospital, paga a sua hospedagem, você não precisa ficar preocupada, você vai ter um parto particular, humanizado, o médico é maravilhoso, se você quiser até ir lá e conhecer ele antes, vai ser melhor ainda. Eu falei para ele que eu não queria. Aí, depois disso, que eu falei que eu não queria, ele não me deixou em paz. Ele me ligava de manhã, de tarde, de noite. Todo dia ele me ligava. Bloqueei ele no Facebook. Falei pra Marcela para ela parar de me ligar, porque ela me ligava chorando muito. Falei, Marcela, eu já decidi, eu não quero. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dar meu bebê mais. Eu decidi que eu não vou. Ele sabia onde eu morava, né? Ele sabia a cidade. Ele foi falou, não, eu vou na sua cidade pra gente conversar pessoalmente. Marcela também vai, semana que vem a gente vai conversar. Eu falei, se você vier, eu chamo a polícia pra você. Porque já é assédio. Eu não quero. Eu já falei pra você que eu não quero mais. Ele, pra que você vai envolver a polícia nisso? Eu só quero conversar. Eu não tô querendo te fazer nenhum mal, nem pra você, nem pro seu bebê. Eu só quero conversar.
Falei pra ele que eu não queria, mas assim, Dani, era ligação o tempo todo. Eu troquei de número, bloqueei ele no Facebook. Ele fez vários perfis no Facebook para tentar contato comigo, vários, vários e vários e vários e vários. Eu desativei minha conta do Facebook. Ele achou meu Instagram. Eu nem usava muito Instagram. E foi assim, mudei de telefone, continuei. Mas o meu medo era ele na minha cidade, sabe? Vim na minha Mas cidade. ele tinha seu endereço? Não, meu endereço não, só sabia qual cidade eu morava. O meu medo era encontrar ele aqui, sei lá, ele chegar e perguntar, você conhece Gabriela, tal, porque ele sabia meu sobrenome. Só que graças a Deus ele nunca apareceu. Se apareceu também, ele nunca me encontrou. E acabou aí. Acabou aí. Foi mais de um mês esse assédio todo, sabe? Essa insistência, mais de um mês. Ligação, mensagem, SMS, Facebook, Instagram. Foi muito mais de um mês. Eu acho que o meu filho já tinha nascido quando acabou tudo. Aí eles pararam depois que o menino nasceu. Parou porque não tinha mais como eles entrar em contato comigo, né? Uhum. Ah, E eles não, tentaram. minto. Ele entrou em contato com o meu marido. Isso que eu ia perguntar agora. Eles não tentaram entrar em contato com parentes seu? Tentou entrar em contato com o meu marido. O meu marido falou pra ele que ia chamar a polícia, que é meu marido hoje, né? Falou que. Aí eu fui e contei tudo pro meu marido. Quanto tempo Ele não depois? sabia. Peraí, mas você já estava casada Não, Não, namorava só. Meu marido, meu namorado na época, né? namorava. Ah, um namorado! Você é casada com aquele namorado? Sou Ah, é ele! O marido. meu Gente, ele gosta marido. de você, hein? Ele gosta de você. Esse foi campeão. Olha, É meu que marido campeão. hoje. Sobrevivendo ao carnaval do Salvador. Olha isso. É o É jovem. ele. Aí ele entrou em contato quando? Quanto tempo depois com seu marido? Dani, eu acho que meu filho já tinha nascido. Eu acho que tinha poucos dias que meu filho tinha nascido. Eu nem sei se eu estava em Você casa casou ainda. rápido? Casei, acho que meu filho tinha um mês, se eu não me engano. Como é que foi ele assumir e registrar esse bebê? Então, eu sempre tive essa dúvida, quem era o pai, né? Eu não tinha ideia, eu falei pra ele, ele sabia disso. Voltando lá no final, no dia que eu viajei, no dia que eu fui para Porto Seguro, nós ficamos, no dia da viagem. E no dia que eu cheguei em Uhum, Porto Seguro, eu fiquei com o rapaz. Então, os dois no mesmo dia. Então, eu não tinha a mínima ideia de quem seria o pai. Quando meu filho nasceu, uhum. ele nasceu a cara do meu marido. Igual, a cara. Não precisa nem de DNA. Menina, então. Ah, então peraí, o menino não é do turco, não. Não, é do meu marido. Vocês já pensaram em fazer DNA? Não, ele Teste nunca DNA. quis. Ele nunca quis. É porque são muito iguais, Dani. A cara de um focinho do outro. Minha mãe até brincou comigo quando meu filho nasceu. Falou bem assim: filho de puta tira a mãe da culpa. Como é que ela falou? Filho? Tem um ditado aqui na nossa cidade que fala quando a mulher é muito danada, né? O filho fica parecendo alguém. Aí ela foi brincou, falou: filho de puta tira a mãe da culpa. E é isso? Nossa, mãe, que legal. Tudo tão legal nessa história. Nossa, Gabriel. É, uou. Aí eu fui contei tudo pro meu marido, né? Falei pra ele, falei, do começo, contei tudo. Ele falou, não, mas isso não pode acontecer de forma nenhuma. Ele nem usou a palavra tráfico, sabe? Mas ele falou, isso é ilegal. Você não pode É fazer legal. isso. Você não pode sair daqui do país com um bebê com o nome de outra mãe. Isso não existe. E meu marido falou com ele assim, se você entrar em contato comigo mais uma vez, eu chamo a polícia, porque agora eu sei tudo. E o que você tá fazendo é totalmente legal. Viu aquilo que eu falei com você? Nem que você tivesse falado com seu namorado. Você não teria que ter passado por isso tudo. Tá vendo aquilo que eu falei que meia hora atrás você conversou com alguém? Tá aí, ou falasse com o menino, com seu marido, Não né? O falei com namorado na ninguém na época. época. Ele sabia, ele ia te dar uma refrescada na memória. Ô, garota, você vai se ferrar. A gente não, isso é ilegal. Não pode, né? Não vou nem falar que é Exatamente. imoral feio, porque não vamos chegar nisso. Mas isso é um crime, né? Agora, a questão moral e, né, a plástica disso, realmente, os comentários vão estar cheios aqui. Você aguenta, Gabriela? Ai, Dani, tem que aguentar, né? Né? Eu quis vir. Porque
porque dentre as nossas seguidoras tem mulheres que não podem engravidar e gostariam, e tá você aí grávida sem amar a sua gravidez, sabe? Então as pessoas se sentem atacadas. Então vou aproveitar aqui Sim. e falar com elas, falar com todas vocês, principalmente as meninas hoje, né? Principalmente, não tomem isso para o lado pessoal. O relato dela não é para atacar, não é para te fazer mal. As pessoas não são iguais, né, gente? Não quer dizer que eu concorde com o que a Gabriela fez. Quem me conhece um pouquinho sabe, né? Que é justamente o que eu corro atrás aqui. E mais do que tudo, Gabriela, eu acho que a sua história é muito importante, principalmente na questão da prevenção de uma gravidez. A prevenção de uma Totalmente. gravidez indesejada. Eu não aguento gente que fala, eu engravidei inesperadamente. Não existe Não isso. existe. Se você teve relações sexuais com um homem, você mulher com um homem, existe a possibilidade de gravidez. Eu não esperava, foi de surpresa. Nossa, o que me mata eu morro 5 anos. É quando fala, foi de surpresa. Não foi surpresa, minha filha. Você Coincidente. deitou com o macho, você deitou com ele. Não é surpresa mais. Surpresa é se você comer uma maçã e engravidar. Aí a gente vai te levar para ser estudada. Surpresa é se você mentalizar uma criança, ela aparecer na sua barriga. Isso é de surpresa. Surpresa é se você tropeçar e engravidar. Não... Eu pensei em outra coisa aqui, meu Deus. Perceberam? Isso é surpresa. Se você teve um relacionamento sexual, intercurso com o homem, acabou. É Não, isso que ele vai tentar fazer. esse meu pensamento que podia acontecer com qualquer pessoa, menos comigo, pelo amor de Deus, Dani. Eu não sei onde que eu tava com a minha cabeça. Gente, não enviesa, sabe? Pensem direitinho, uma gravidez planejada, o planejamento familiar é muito importante. É muito importante, não é por uma questão moral. Pelo amor de Deus, abram, expandam a mente, não é uma questão moral, é uma questão de saúde a todos envolvidos, né? Ô, Dani, Principalmente você, adolescente, só um minutinho, Gabi. Você, uhum. adolescente, eu pego no seu pé mesmo, quer ter relações sexuais, tem que lembrar, minha querida, que você não tem onde cair morta, porque você, primeiro que você é uma criança, você vive de favor ainda na casa de papai e mamãe, ou só de mamãe, ou de vovó de tia, entendeu? Amiguinha, você menor, você vai me colocar camisinha, Dil, se puder colocar já, pílula anticoncepcional, você vai fazer um negócio bonitão pra gente aí, pra não engravidar. Principalmente a senhorita adolescente. Quer ter a sua relação, amiga? Faça, isso não é problema meu, é seu com seu corpo, beleza. Ir ao médico, a ginecologista, e ver como é que tá, o que não tá, o que toma, o que não toma, e camisinha, e se proteja, minha amiga. Por favor, você principalmente, que não tem onde cair morta ainda tem que estudar, ainda tem que formar, ainda tem que trabalhar, você ainda tem que, percebe? Criar seu nome, fazer seu nome, casar para as que querem se casar. Você ainda tem um capim inteiro para capinar para depois para ter bebê. Depois que a amiga tiver sentadinha, maior, estabelecida, pelo menos mais ou menos, com uma estrutura para o menininho que vai vir. Belezinha? Vamos combinar assim? Parar com essa, né, de gravidez na adolescência, não edifica ninguém, muito menos o menino. O pessoal, você está sendo grossa com a sua convidada. Gabriela, você está triste comigo? Nem um pouco, Dani. De forma nenhuma. Nem um Que pouco. eu vou deixar isso aqui passar tudo, tá, Gabi? Não, 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 não. De forma nenhuma. Você pode até deixar isso. Eu jamais ficaria chateada com você. Eu acho que se eu pudesse evitar, e você também pudesse evitar com a minha história, alguém não passar por isso, uma pessoa já é o suficiente. Só eu Viram por sei o que que eu eu trouxe a passei. Gabriela? Olha, Dani, eu quero falar para as meninas, hoje, eu amo meu filho mais do que qualquer coisa no mundo. Meu filho é tudo para mim. Eu vivo pelo meu filho. Eu acredito em você. Eu comecei, eu não sei nem, acho que meu perfil é fechado, acho que você não viu, mas tem uma foto minha grávida no perfil. Eu tava de 39 semanas quando eu fiz o ensaio gestante, é tanto que a moça ainda falava comigo, dá um sorriso. Eu não conseguia nem sorrir. Hoje, eu me olho grávida, assim, me lembro grávida, eu sinto uma dor tão grande, porque é um bebê tão lindo. Meu filho, toda mãe acha, né? O meu filho é a criança mais
linda que existe no mundo, mais preciosa, mais fofa. Tem só 2 anos e pouquinho e é tão perfeito, sabe? E eu fico pensando como eu não amava, como que eu consegui não amar. Meninas, eu sei, eu acho que vai doer em muita gente isso que eu tô falando, o que eu contei, acabei de contar. Ai, Deus, eu acho que é a mesma coisa que a Marcela me falou, por que que você dá um filho para uma pessoa que não quer e eu que quero tanto? Eu amo meu filho demais. Eu não posso me arrepender já demais, sinto muita vergonha do que aconteceu, só que eu não posso mudar o meu passado. Eu não posso voltar no tempo e mudar tudo que eu vivi, mudar tudo que eu senti. E que bom, Dani, que bom que eu passei por tudo isso, sabe por quê? Porque hoje eu dou tanto valor ao meu filho, hoje eu dou tanto valor ao que eu tive, sabe? Eu acho que eu precisei passar por tudo isso para amadurecer. Eu sou outra pessoa hoje. Hoje eu sou uma mulher. Antes eu era uma criança de 23 anos, sabe? E que bom que hoje eu sei o valor que tem meu filho. Só eu sei. Não teve ninguém que acompanhou a minha gestação e viveu a minha gestação por mim. Eu vivi. Eu sei o valor do meu filho. Eu sei o amor que eu tenho pelo meu filho. Foi muito difícil. Foi muito complicado, mas eu amo. É a coisa mais preciosa da minha vida. E é tudo para mim. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais eu teria cogitado, hoje, né, sabendo o amor que eu sinto por ele, cogitado doar, pensar nisso. Mas que bom que eu não doei. Que bom que eu posso proteger o meu filho. Que bom que eu posso tê-lo perto de mim. Que bom. Tem muita mãe que não pôde fazer isso. Eu sei que tem muita mãe que fez isso, que doou, ou até para o tráfico de pessoas, talvez nem tenha sido porque não queria a criança, pode ser porque não tinha condições, pode ser porque não tinha onde nem cair morto com aquela criança. Gente, olha o que eu passei, olha a minha história, pelo amor de Deus. É uma criança, é um ser humano que está vindo para o mundo. Se você não tem condições de te, te dar uma vida, pelo menos digna, por que, que você vai ter outra? Por que, que você vai. Por que, que você vai fazer um ser humano passar por tanta dificuldade, por tanta tristeza, sabe? É um ser humano. Não é uma boneca que você cansou, você joga fora. Não é um brinquedo que você enjoou, você deixa de lado. É um bebê. Uma coisa que eu queria saber é, ele com o bebê é muito fofinho? Ou ele tem mais paciência ou tem menos paciência que você? Como é que é assim? Tem Agora vamos esquecer 5 isso. vezes mais paciência que eu. É. Eu acho que eu tenho tanto medo assim do meu filho não ser alguém na vida, assim, não ser uma pessoa boa, né? Que eu acho que eu sou rígida até demais. Eu Eu ia te sou perguntar isso, eu queria te perguntar isso, eu ia perguntar para você. Você acha que vai ser uma mãe mais presente ou talvez um pouco mais enérgica do que a sua mãe? totalmente, eu quero ser totalmente o oposto da minha mãe, sabe? Eu todo dia que ele tá na escolinha meio período, né? Todo dia que chega da escolinha eu pergunto como é que foi, eu tento saber tudo do dia dele, eu tô presente em tudo. Eu não tenho coragem hoje, por exemplo, falar pro meu filho que eu não tô morando na mesma cidade que a minha mãe. Vai ficar uma semana com a sua avó. Não, não, Ih, virou de mãezona! forma nenhuma. Meu filho ficar longe de mim, não. De Eu onde até levo. onde, dona Gabriela? Nossa, outra pessoa, Dani. Outra pessoa. Ixi, Maria, não deixa nem na casa da mãe. Ai, Eu levo. gente. Eu levo. Pode ir, eu levo. Mas ficar lá, ela fala direto, ai, deixa ele ficar aqui comigo nas férias. Não, dou conta não. Ih, Deus me fiquei livre, ficar longe do emocionada. meu Olha, a filho. besta. Ah, eu achei que eu ia chorar esse meio todinho, ainda bem que não chorei. Não, meu filho, a coisa mais preciosa da minha vida. Então é isso. Muito obrigada por vocês entenderem que eu dou umas paradas mesmo aqui, tá? Se você também tiver uma história semelhante para contar, quiser vir aqui deixar seu alerta também, bojonehotmail.com, pode entrar direto no Instagram. Sou eu que olho o Instagram no direct. Oi, Dani, assisti o vídeo da Gabriela e eu tenho uma história parecida. Bora, a gente já faz o briefing ali mesmo, tá? Começa a pautar ali mesmo. Me conta, tá. E a gente já organiza. Dani, eu tenho uma outra história, mas eu não sei se é tráfico, não sei. Eu enquadro para você. Entre em contato comigo. Eu tô querendo enfatizar muito o tráfico esse ano.
Dani, você não vai voltar com as tias fogosas, a tia da agonia, você não vai voltar? Vou, calma. Eu tô falando para todos os públicos. Tem gente que vem aqui por causa do tráfico, tem gente que vem aqui só para ficar sabendo fofoca da vida dos outros, né? Que são os tia da agonia. Vamos continuar. Tô cheio de tia para fazer aqui. Adoro. Ah, é? E aí, gente, no mais gerais, tudo de bom. Muito obrigada, Gabriela. Tudo de bom para você, para sua família, para Eu que seu filho agradeço, lindo. Dani. E, ó, Muito felicidades. obrigada. Obrigada para você também. Por nada. Imagina, lindona. Tchau, gente. Tchau, tchau.